E aí, como é que vai? Tá tudo bem? Bom, se não estiver tão bem assim, pelo menos agradeça porque hoje você não é o Sheik do PSG. Tá, você pode dizer, pelo amor de Deus, né? Se eu fosse o Sheik do PSG eu teria grana a rodo. É verdade, só que se você fosse o Sheik do PSG, passaria uma raiva proporcionalmente gigantesca a que foi feita por Kylian Mbappé. Kylian Mbappé malvadão ataca de novo e dessa vez é definitivo. O jogador foi colocado à venda pelo PSG e o Real Madrid já se aprontou a contratar. Pois é, Mbappé, novo jogador do Real Madrid, além de outras grandes novidades, como João Félix no Barcelona, Suárez fora do Grêmio, Sadio Mané definitivamente jogando com Cristiano Ronaldo. Nossa, tanta coisa que vem por aí que você vai ficar impressionado. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos entender passo a passo. João Félix provou que é um jogador bem emocionado e se declarou ao Barcelona. Sempre foi meu sonho. Declaração gerou mal-estar no Atlético de Madrid. Depois de uma passagem apagada por empréstimo no Chelsea, que teve sua pior campanha na história da Premier League, João Félix retornou ao Atlético de Madrid e causou um mal-estar gigantesco no clube espanhol ao se oferecer ao rival Barcelona, no que foi entendido internamente como uma tentativa do português de forçar uma saída. O Barcelona sempre foi minha primeira escolha e adoraria me juntar ao clube, disse João Félix ao jornalista Fabrício Romano na terça-feira. Sempre foi meu sonho desde criança. Se acontecer, será um sonho realizado para mim. As palavras do jogador não repercutiram bem dentro do Atlético por motivos óbvios. Segundo publicação do jornal Marca, dirigentes consideraram uma atitude desrespeitosa e pouco profissional. O clube de Madrid ainda disse que Félix entendeu tudo errado em relação ao momento e à forma de seus comentários. Os colchoneiros não sabiam que o atleta planejava falar publicamente. O Atlético de Madrid acredita que o objetivo do Félix ao fazer as declarações, isso nessa terça-feira, foi evitar sair com o time em sua excursão de pré-temporada, com o clube tendo compromisso na Coreia do Sul, México e Estados Unidos. Fontes disseram ao ESPN que João Félix foi oferecido ao clube catalão nas últimas semanas, mas por causa da delicada situação financeira, o Barcelona só poderia contratá-lo por empréstimo. O Barcelona já esteve ligado a Félix e ele foi discutido durante as negociações sobre o retorno de Antoine Griezmann ao Atlético, mas há um debate interno no clube entre aqueles que o veem como um jogador excepcional e outros que questionam por que ele falhou em atingir o seu potencial. O português tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027 e já teve o seu nome cotado a outro gigante europeu, o Paris Saint-Germain. O clube espanhol, no entanto, só estaria disposto a negociar na casa dos 100 milhões de euros. Porém, o único time que os espanhóis tiveram conhecimento sobre a tentativa de contratação foi da Inglaterra com o Aston Villa. O Barça contratou o zagueiro Íñigo Martínez, os meio-campistas Ilkay Gundogan e Oriol Romeu e o atacante Vitor Roque nessa janela, mas ainda não registrou nenhum dos reforços. Discussão com Alberto Guerra no vestiário, documento oficial e muito mais. Luisito Suárez muda de ideia e toma decisão drástica no Grêmio. Clima esquentou de vez em Porto Alegre. A torcida do Grêmio está muito aflita com a situação de Luis Suárez. O jogador não deixa claro o que deseja, mas informações de bastidores dão conta da vontade do uruguaio em rescindir o contrato com o Imortal e jogar com Messi nos Estados Unidos. E isso o tricolor não abre mão e só vai aceitar se o craque optar pela aposentadoria. Na última quinta-feira 20, o jornalista Thiago Asmar trouxe uma informação de bastidores que ninguém sabia. De acordo com o apresentador, já houve uma discussão de Luisito com o presidente gremista Alberto Guerra. Inclusive, há informações que eu tenho do vestiário do Grêmio, segundo o Asmar, que já teve inclusive discussão do Suárez com o presidente do Grêmio, informou o comunicador. O jornalista ainda revelou que o staff de Suárez enviou um documento para se aposentar, mas voltou atrás ao saber que ele ficaria vinculado ao Imortal por 30 meses mesmo após a sua aposentadoria. A verdade é, Suárez, por meio do seu staff, fez um documento oficial e enviou esse documento pedindo para se aposentar por causa das dores no joelho. Aí depois, quando perceberam que tem uma resolução da FIFA que se o jogador se aposenta, ele tem que ficar 30 meses sem jogar em lugar nenhum, aí rapidinho ele mudou de opinião. Ele voltou atrás, completou o Thiago. O Thiago Asmar também revelou que o tricolor aceita no mínimo 15 milhões de euros, praticamente 80 milhões de reais, para liberar o centroavante. O Grêmio vai querer no mínimo 15 milhões de euros, finalizou o jornalista. A verdade é que, principalmente após a estreia do Messi acachapante e tudo que ele fez, o Suárez ficou ainda mais mexido em com certeza ir para Miami, principalmente porque no futebol brasileiro ele vem fazendo grandes atuações, mas talvez não venha se encontrado da maneira que queria, e principalmente jogar ao lado de tantos ex-amigos como Sérgio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi e tantos caras como Andrés Iniesta, certamente chama muito atenção, e principalmente para o Grêmio, que contratou o Suárez a um bom preço e que quer que o jogador honre seu contrato. A situação é muito delicada. Ele, que prometeu amor ao Grêmio, pode sair do clube bem antes do esperado e pode gerar uma situação interna tão delicada que pode ser seu ultimato de vez no clube gaúcho. Para quem imaginava o Suárez quietinho por aqui no Grêmio, simplesmente se chocou com essa novela. E vamos combinar que pelos valores financeiros ofertados, não há nenhum exagero algum afirmar que com certeza a preferência maior do Suárez é o Grêmio. Al Nassr seduz Sadio Mané com salário milionário e o Bayern agradece. O clube bávaro pretende aplicar lucro da saída do ponta senegalês mais carismático e humilde do mundo na contratação de Kane. O Al Nassr continua no mercado em busca de mais reforços sonantes, depois de consumadas as chegadas de Brozovic e Fofana, e um dos grandes
grandes desejos de Luis Castro é Sadio Mané, goleador senegalês do Bayern de Munique. O clube saudita acena com um salário anual de 40 milhões e o Bayern já sabe onde vai aplicar o dinheiro que encaixar com a saída do Mané, revela a James Bank. O mesmo jornalista da CBS Sports, especialista em questões de mercado de transferências na Arábia Saudita, explica que o clube bávaro pretende lucrar com a saída do Mané para ter mais argumentos financeiros no ataque à contratação de Harry Kane, centroavante inglês do Tottenham. E reitera-se que já ontem, na quinta-feira, o equipe dava conta de que Sadio Mané até já havia dado sim ao Al Nassr. Cristiano Ronaldo está prestes a ganhar o companheiro de ataque de peso. Sadio Mané, de 31 anos, ex-Liverpool, já acertou todas as bases contratuais com a equipe da Arábia Saudita e os clubes agora negociam transferência. Mané foi contratado pelo Bayern em junho do ano passado por 32 milhões de euros. Na temporada passada, o atacante disputou 38 jogos pelo time, sendo 27 titular, marcando 12 gols e deu 6 assistências. O baixo rendimento e o alto salário fazem com que o time alemão deseje negociá-lo, ainda mais por conta da polêmica gigantesca que ele acabou se envolvendo com o Leroy Sané, alemão que acabou ficando indignado com a postura do craque e simplesmente numa discussão no jogo contra o City houve até pancadaria e das grandes. Muito por isso, Sadio Mané pode realizar o sonho dos sauditas de ir para lá. Esperamos que com o montante absoluto que Sadio Mané vai receber, que ele faça grandes ações e acima de tudo, possa ajudar o mundo com suas ações incríveis beneficentes. Vamos lá. Notícia envolvendo o futebol brasileiro: Everton Ribeiro pode pintar no São Paulo. O São Paulo de Dorival Júnior vem sendo um dos times mais bem estruturados atualmente no futebol atual, isso o futebol brasileiro. O tricolor paulista passou por cima do Palmeiras sem deixar dúvidas que foi melhor nos dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil e chega como um dos favoritos para conquistar pela primeira vez a competição. Com os pés no chão, Dorival nunca se deixou levar por alguma empolgação ou algo do tipo. Isso que faz o técnico ser muito diferenciado e tenha muita moral no Morumbi. A torcida gosta muito dele, do seu trabalho e todos os profissionais são paulinos estão fechados com a atual comissão técnica. Essa sintonia reflete dentro de campo. Sobre o mercado da bola, o tricolor paulista pensa no presente e também no futuro próximo. O nome de Everton Ribeiro do Flamengo voltou em pauta no tricolor paulista. Portais compartilharam a notícia dizendo que o apresentador da seleção Sport TV, André Rizek, informou que se Dorival permanecer em 2024, pode existir um projeto para Everton Ribeiro desembarcar no Morumbi. Everton tem vínculo com o Flamengo apenas até dezembro e não houve até agora uma renovação até então, por mais que existiam informações e existem na imprensa carioca noticiando que o negócio deve sair. O medalhão quer um acordo até dezembro de 2024, assim o São Paulo elabora um plano para garantir essa contratação. Vale lembrar que o jogador já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de agora, ou melhor dizendo, a partir que seu contrato se firmar e acabar. Agora nosso queridinho que destaca toda a parte do vídeo, o cara que, vamos combinar, se tornou o centro das atenções, porque vamos combinar, essa novela perdura e cada vez mais a gente se surpreende com a atitude do Mbappé. Ele simplesmente não deixa que a gente saiba o próximo passo dele. E agora a diretoria do PSG tá cansada disso, cansada de supor qual será o próximo passo de Mbappé. A diretoria do Paris Saint-Germain se irritou de vez e tirou o Mbappé de viagem para amistosos do Japão. O clube está completamente insatisfeito com possível saída de graça do atacante no meio de 2024 e vai ouvir propostas para vendê-lo agora mesmo. Paris Saint-Germain e Mbappé estão em conflito declarado. Nessa sexta-feira, o clube divulgou a lista de relacionados para a viagem de pré-temporada ao Japão sem o atacante francês. E para piorar, a diretoria agora deu um ultimato a Kylian, que não vai inscrever o jogador na próxima UEFA Champions League. Imagina o Mbappé ficar de fora da Champions, ele não vai suportar. E com certeza é mais que claro, ele não fica mais aí. A diretoria está irritadíssima com a possível saída de graça de Mbappé e a vontade explícita do cara de simplesmente dar um pé na bunda do clube e sair de graça. No último mês de junho, o jogador avisou ao PSG que não vai ativar a cláusula de renovação por mais um ano. Assim, o compromisso tem validade somente por mais uma temporada. Temporada essa que o PSG não quer. Simplesmente o PSG tá dizendo assim: ah, tu não quer renovar? Pois mete o pé que é de graça. Só que de graça pode ser meter o pé, você não é de graça. Vai ser vendido agora mesmo. Desde que recebeu a carta de Mbappé em junho, o PSG deixou claro ao atacante que não aceita perdê-lo de graça daqui a um ano. Segundo o clube, ou o jogador assina a renovação ou será vendido agora. A diretoria, vale lembrar, esperou uma resposta firme do atacante até essa sexta. Como não houve qualquer comunicação por parte de Mbappé, o PSG acredita que ele quer ir embora de graça em 2024, desrespeitando todo o clube. Assim, decidiu deixá-lo fora da viagem e colocá-lo no mercado. O objetivo é fazer dinheiro com a saída
saída do jogador ainda nessa janela. Para o clube, a permanência de Mbappé sem assinar a renovação representa o pior cenário possível. Nesta sexta, antes da divulgação da lista de relacionados para a viagem ao Japão, o atacante participou de amistoso e marcou um dos gols do PSG na vitória por 2-0 sobre o Le Havre. Ele havia se representado na última segunda em meio a polêmicas e possibilidades de saída. A delegação do PSG viajará nesse sábado ao Japão com 29 jogadores, entre eles estão os brasileiros Marquinhos e Neymar, além dos reforços recém-chegados Ugarte, Asensio, Kang In-lee, Lucas Hernandes, Endori e Skriniar. De volta após empréstimos, o goleiro Keylor Navas e o lateral esquerdo Kurzawa aparecem na lista dos comandados do técnico Luis Enrique. Ethan Mbappé, irmão mais novo do camisa 7, também viaja. O PSG tem 4 amistosos marcados, nas cidades japonesas de Osaka e Tóquio e na cidade sul-coreana de Busan. O time abrirá os compromissos enfrentando o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O Al Hilal, assanhadinho, ofereceu 1 bilhão por Mbappé. O clube da Arábia Saudita, comandado por Jorge Jesus, é mais um na briga para contratar Kylian, ou melhor dizendo, era. Mbappé não aceita de maneira nenhuma. E de acordo com a emissora francesa RMC Sport, o PSG receberia 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão, para vender o craque francês. A diretoria do Paris, desde que recebeu a carta de Mbappé em junho, deixou claro ao atacante que não aceita perdê-lo de graça. Em termos jurídicos, a situação é favorável a Mbappé, que pode cumprir seu último ano de contrato e não é obrigado a aceitar a transferência. Ainda assim, ele está entre o grupo de descartados. O Al Hilal tem dinheiro, isso a gente sabe, mas pro Al Hilal ter a confiança e acima de tudo a preferência do Mbappé é impossível. Mbappé quer muitos e muitos anos jogando futebol europeu e com certeza não venderia isso fácil. E o Real Madrid é o nome certo de Mbappé. Deixou de ser o grande favorito agora para ser o nome da vez, segundo o jornal Marca. Segundo Fabrício Romano, também jornalista especializado em transferências, é apenas questão de tempo, ou melhor dizendo, dias, justamente do Mbappé ser anunciado. O jogador já tem um contrato e um acordo com o clube espanhol para se transferir sem custos no fim do contrato. Só que justamente após o PSG fazer corpo mole, o Real Madrid pode tentar pechinchar. E como o PSG tá tão desesperado em vendê-lo, a situação se torna ainda mais fácil para Mbappé, que aí sim vai se desfazer de vez. Então se liga, ele vai vestir branco, ele vai ser do Real Madrid, queira você ou não. Agora é ver como o Real Madrid vai se adaptar. Agora é de um outro conhecido. Carlo Ancelotti recusou proposta milionária da Arábia Saudita para ficar no Real Madrid. Segundo o AS, o clube foi procurado para o treinador trabalhar na badalada liga, mas preferiu ficar no clube merengue. Não é apenas a seleção brasileira que alimenta o sonho de contratar Ancelotti. De acordo com o AS, o treinador italiano recebeu proposta milionária para trabalhar na Arábia Saudita, mais precisamente fora do Real Madrid. Na época, o Al-Ittifaq, que não tinha contratado Steven Gerrard, teve oferta de olho em cima do Ancelotti. Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr também ficaram de olho antes, mas ele rejeitou totalmente a proposta, sem mesmo dar a opção de uma nova oferta com cifras ainda maiores por tanta contundência na resposta. O AS afirma que Ancelotti segue feliz no Real Madrid, realizando o sonho de comandar o time, e reitera que a intenção do italiano é cumprir o vínculo e, se possível, até mesmo estendê-lo. Neste cenário, o artigo do jornal esportivo afirma que Ancelotti está um tanto incomodado com todo o barulho que tem sido gerado na CBF. O jornal diz que o técnico italiano se sente lisonjeado com o carinho do presidente Reginaldo Rodrigues, mas que não fechou nenhum acordo ou assinou documento com o CBF, apesar de sinalizar positivamente a possibilidade de comandar a seleção brasileira. Segundo o diário, se o Real Madrid propuser uma renovação ao fim da temporada, Ancelotti aceitará novo vínculo tranquilamente. Nessa semana, Carlo Ancelotti se esquivou de comentar o acerto para comandar a seleção. Em entrevista coletiva no começo da pré-temporada no Real, o técnico afirmou que não falará mais sobre o tema durante a temporada. Eu nunca vou falar de Brasil, sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre esse assunto mais. Eu tenho um contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece. Concluiu. Enquanto não esconde que deseja contratar Ancelotti e ter o italiano como prioridade, a CBF definiu Fernando Diniz como um treinador interino por um ano. A promessa do mandatário Edinaldo é de que o técnico do Flu comande até junho, e quando Ancelotti assumiria para assumir a disputa da Copa América de 2024. O técnico italiano, no entanto, nunca confirmou o acerto. Ancelotti comanda a pré-temporada do Real Madrid, que disputará 4 amistosos durante uma turnê pelos Estados Unidos, no dia 23 de julho contra o Milan na Califórnia, no dia 26 contra o Manchester United em Houston, no dia 29 contra o Barcelona também no Texas e no dia 2 de agosto contra a Juventus em Orlando. O reforço para as terras argentinas e principalmente para jogar Libertadores. O Valencia, que era até então o atual clube do Cavani, deixou o próprio Edson Cavani, jogador uruguaio que parece muito com Tarzan, fora da pré-temporada. O jogador está negociando a sua saída. Acordo com Boca Juniors parece já estar fechado, só aguardando a sua saída para o jogador ser o novo reforço do Boca. Afinal, o clube chinês fez
proposta vantajosa e só aguarda a liberação do Cavani, que agora foi feita. Ele tentava destravar sua situação com Valência, e o Boca realmente parece estar totalmente convicto de finalmente contratar Edson Cavani. Segundo informações do jornalista César Luiz Melo da TIC Sports, os chineses teriam enviado uma proposta muito boa para o staff do uruguaio, que já está de certa forma com fim de carreira, e agora estariam aguardando apenas a liberação do Valência, sua atual equipe. O Cavani tem 36 anos de idade, na última temporada marcou 7 gols e deu 2 assistências em 28 partidas totais pelo Valência. Ele já disse em entrevistas anteriores que teria o sonho de atuar pelo Boca Juniors um dia. No entanto, apesar de muito negociar com o clube argentino, nunca aceitou sua ida para La Bombonera. O jornal afirma que Tottenham quer Pedro do Flamengo para repor provável saída de Harry Kane. Atacante de 26 anos tem vínculo com o rubro-negro até 31 de dezembro de 2027. O Tottenham voltou seus olhares para um dos principais atacantes atuando no futebol brasileiro para repor uma provável saída de Harry Kane. Segundo o jornal inglês The Independent, o clube inglês estaria interessado em Pedro do Flamengo para essa reposição. Ele sofreu durante passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano muito jovem e de que agora está pronto para jogar por um grande time europeu, publicou The Independent. O portal inglês também cita que o atacante brasileiro faz parte da campanha do título da Libertadores do Flamengo e esteve no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. No início de julho, Pedro foi procurado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, mas recusou a oferta por questões esportivas. Nessa temporada, o atacante marcou 26 gols e deu 4 assistências em 35 partidas. Você acha que o Pedro cairia como uma luva na Premier League? O que você acredita? Você acha uma boa aposta? Comenta aqui. Kyle Walker informou o Pep Guardiola de sua decisão de se juntar ao Bayern de Munique. O Bayern enviará sua primeira oferta oficial pelo inglês em breve, nada acertado entre os clubes ainda. Vale lembrar que ele é um lateral até de certa forma muito subestimado, pois ele foi importantíssimo na campanha do título do City, na verdade do treble do City. Quando eu falo treble você deve saber, mas se não souber eu falo, calma. Treble simplesmente se associa à tríplice coroa de um clube inglês. O City no caso conquistou tanto a FA Cup como a Premier League e claro a Champions. Ele é mais uma das peças que vai sair do City, como por exemplo o Bernardo Silva, que já comunicou sua saída, por mais que os Citizens tentem mantê-lo. Kyle Walker já tem uma considerável idade e vai tentar agora sua sorte na Bundesliga, e indo para a equipe do Bayern muito provavelmente vai conquistar vários títulos por lá. Andrés Iniesta é o novo reforço do Inter Miami e vai reeditar a dupla com Messi. Segundo o portal espanhol Offsider, ídolo do Barcelona fechou com o clube norte-americano para jogar ao lado do craque argentino Sérgio Busquets e Jordi Alba. As negociações com o craque espanhol de 39 anos surgiram um pouco depois da sua despedida no Japão, para criar um time em torno de Lionel Messi, maior contratação de um clube dos Estados Unidos desde Pelé, quando foi para o New York Cosmos. O Inter Miami fechou com parceiros do argentino nos tempos de Barcelona. Ao longo de 15 temporadas como profissional até a saída do espanhol rumo ao Japão, Iniesta e Messi dividiram o campo do Barça. Agora o próximo desafio será nos Estados Unidos com a presença do volante Sérgio Busquets, outro cria de La Masia, categoria de Blas Blaugrana, e Jordi Alba, que se despediu dos culés após 11 temporadas. Como o proprietário do clube, David Beckham almeja Suárez para formar um time ainda mais estrelado. O craque uruguaio chegou ao Imortal no início do ano e pretende sair. Neymar revela que pensou em aposentadoria da seleção, mas seguirá na amarelinha. Após a eliminação da Copa do Mundo, Neymar cogitou a aposentadoria, mas voltou atrás. O craque Neymar Júnior seguirá representando a seleção brasileira. A revelação foi feita pelo próprio jogador, que cogitou a aposentadoria da amarelinha, mas voltou atrás por ser fominha. Eu, pós Copa do Mundo, sinceridade mesmo, não queria voltar, não. Mas repensei, porque eu sou muito fominha, né? Eu repensei. Pós Copa eu não queria, não passar pela dor de perder. Mas por ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante. Mas eles vão ter que aguentar de novo. Risos. Vai dar bom, tem que dar. Disse em entrevista à Casé TV. Chorei durante uns 5 dias seguidos. Dói muito, teu sonho ir embora de nada assim, do jeito que foi. Preferia muito bem não ter feito gol, estar 0 a 0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, tomado o gol e depois perdido nas penalidades. Neymar é um dos principais nomes da seleção brasileira, você queira ou não, e detém nas contas oficiais da FIFA o posto de maior artilheiro da história da amarelinha, ao lado simplesmente de um carinha chamado Pelé, ambos com 77 gols cada. Eu falei pra você do Pedro Raul que ele ia sair do Vasco e olha só, ele saiu. O Vasco acertou a venda de Pedro Raul para o clube mexicano. O Toluca pagará cerca de 26,9 milhões de reais pelo Pedro Raul. O Vasco chegou definitivamente a um acordo com o Toluca do México nesta quinta-feira 20 pela venda de Pedro Raul. O atacante, segundo o GE, acabou aceitando a proposta junto com o clube de 5 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de cotação atual, e já assinou os documentos para finalizar a negociação. Pedro Raul já não estava mais treinando por conta de uma virose, mas esteve no CT Moacir Barbosa do Vasco para acertar a sua venda. E claro, se despedir dos companheiros. O jogador já estava ciente que o negócio estava bem encaminhado entre as partes e que a saída seria questão de tempo. O centroavante teve uma passagem pelo
pelo futebol mexicano em 2021, quando defendeu o Juárez. O Vasco contratou Pedro Raul nessa temporada vindo do Goiás. O clube carioca pagou 2 bilhões de dólares por ele, junto ao Kashiwa Reysol do Japão. Ele somou 28 jogos e 9 gols pelo clube Cruz-Maltino. Emprestado pelo Goiás ano passado, ele fez a temporada da sua vida, quando fez 26 gols em 50 jogos e foi o vice-artilheiro do Brasileirão. Convenhamos que realmente, financeiramente e até mesmo para tirar a pressão do Vasco, foi uma ideia interessante do Pedro Raul. A FIFA atualizou o ranking e o Brasil se mantém em terceiro, atrás de Argentina e França. A atualização do ranking mundial de seleções ficou após a realização dos amistosos de junho. O Brasil enfrentou Guiné e Senegal na última data FIFA. A FIFA divulgou nesta quinta-feira 20 a atualização do ranking mundial de seleções, com o Brasil permanecendo na terceira colocação. Argentina e França, finalistas da última edição da Copa do Mundo, seguirão em primeiro e segundo lugar respectivamente. Na última data FIFA em junho, a seleção brasileira desapontou e muito. Venceu o Guiné por 4-1 na Espanha em jogo marcado pela luta antirracista e foi derrotada por Senegal pelo placar de 4-2. O Brasil liderou o ranking da FIFA por mais de um ano, no entanto foi superado pela última atualização pela Argentina, que assumiu a ponta após 4 meses de conquistar a Copa do Mundo, e também pela França. Em quarto lugar vem a Inglaterra, quinto a Bélgica, sexto Croácia, sétimo Holanda, oitavo Itália, nono Portugal e décimo Espanha. Mais um giro de notícias concluído, e esse tá enxuto pra caramba. Tem tanta notícia que a gente até se perde. Mas é isso aí, valeu por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Sabe onde me encontrar? Eu sei que tu sabe, hein? Até mais.